Olá, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para traçarmos o nosso tema sobre para casais entre quatro paredes. E o tema de hoje nós vamos falar sobre sexo e adoração. É um prazer imenso estarmos juntos com você. Agradecer a Deus por que você tem nos ajudado nesse trabalho de compartilhar, levar essa mensagem avante, né? Muitas pessoas recebem uma série de estudo bíblico, aceitam Jesus, são batizadas, querem viver uma vida realmente como Jesus nos pede. E então acaba entendendo depois que não vive realmente uma vida, porque nós recebemos os estudos, mas em parte que nós não recebemos e ficamos em falta. Jesus diz para nós que é preciso nascer de novo. Então, muitas práticas que fazíamos, que era do mundo, acabamos trazendo para dentro do relacionamento. E essas práticas têm causado aí muita separação, porque as pessoas não sabem, né, o que essa situação do que fazíamos durante estarmos no mundo, trazendo para uma vida consagrada a Cristo hoje, está fazendo com os casais. Muita separação acontece, muita traição no meio evangélico por não saber do que se trata. Ou seja, não vivo bem, tenho um bom relacionamento com a minha esposa, ou a esposa diz que tem um bom relacionamento com o meu esposo, e acaba se traindo ou acaba separando depois e não sabe por quê. Não, meu relacionamento agora não está mais bem, no começo era bom, no começo era desse jeito. Sim, por que depois mudou? É isso que vamos entender um pouco sobre esse assunto hoje, tá? Espero você já no outro tema. Outro tema também vai ser muito bom. Eu quero dar início aqui fazendo uma oração pelos casais. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és um Deus santo. Foi o Senhor que instituiu o casamento lá no Jardim do Éden, para que os dois vivessem juntos e até que a morte os separe. Não é teu desejo que o casal se separe, estudamos no tema passado, mas que assim possamos viver juntos a cada dia e estamos preparados para a tua volta ou até que a morte os separe. Abençoa cada um de nós, nossos casamentos, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Olha, existem muitas práticas. Aqui é o nosso tema de hoje, sexo e adoração. A quem estamos adorando? Mas sexo e adoração, irmão? Sim, sexo e adoração é o nosso tema. Olha o que diz para nós aqui, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Especialmente aos que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. E quando se vive em práticas, tá? Em práticas erradas, práticas impuras, desejos da carne, a pessoa está cometendo aqui, olha, difamando os seres celestiais. Que seres celestiais são esses que estão difamando? Tá? Por que ele nos fala que estamos difamando os seres celestiais? Porque Deus, quando nos criou você, ele coloca um anjo para guardar você todos os dias. E esse anjo de Deus está junto com você, ele está protegendo você, ele está guardando você, e no seu relacionamento, no momento do seu relacionamento com a sua esposa, ou a esposa com o esposo, cristão ou não cristão, os anjos de Deus estão ali ao redor. Agora, se a prática está sendo de conformidade com a palavra de Deus, os anjos de Deus estão, e se está sendo com a conformidade com o mundo, que anjos é que estão ali nesse momento? Não são anjos de Deus, tá? Tem outros anjos ali que estão sendo adorados com essa prática. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, qualquer outra coisa que formos fazer, que seja para a glória do nosso Deus, tá? Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa que formos fazer, seja para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, no relacionamento também tem que ser para a glória de Deus. Ajeitando aqui, ainda vai ficar melhor aqui
a visão da imagem, mas eu espero que você encontre o verso 2 Pedro 2, verso 10. Vamos ver mais uma passagem aqui. É Apocalipse 22, verso 15, isso aqui está numa nova tradução, tá? É a nova tradução. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais. Aí vai dizendo, os assassinos, os idólatras e a todos os que amam e praticam mentira. Os que cometem imoralidades sexuais também vão ficar de fora do céu. Tá? Você não sabia disso, quando recebe o estudo não falamos sobre isso. Né? Isso é num outro momento, é um momento como esse. Olha o que mais diz para nós no livro de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestadas. O que são as obras da carne? A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria. Aí vai dizendo a feitiçaria, mas eu quero pegar o ponto que é referente ao nosso tema, aos nossos estudos. Tá? A imoralidade sexual, a impureza. Ela diz aqui no final, não herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática da imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Hoje tem muita gente nas igrejas, as igrejas estão lotadas de pessoas, mas não conhecem esse assunto, tá? E você que está conhecendo junto conosco, espero que você compartilhe essa mensagem. Se você tem desejo de salvar alguém, de salvar o casamento de alguém, de salvar o relacionamento de alguém, compartilhe essa mensagem com seus grupos, tá? Não está dando aqui, a imagem não está ficando bem nítida, mas você pode pegar o verso bíblico. Estou tentando aqui a cada momento que fique mais nítida aqui a imagem, mas não estou conseguindo. Mas o verso está na sua Bíblia, tá? Ficarão de fora, tá? Ficarão de fora os que praticam, tá? Não vão herdar o reino de Deus. Está na igreja, canta na igreja, prega na igreja, participa de todas as áreas da igreja, dá estudo bíblico, olha, preste bem atenção, dá estudo bíblico, mas vive em prática de imoralidade sexual, não herdarão o reino de Deus. Quem falou isso foi o próprio Deus. Tá? Então a gente pode ver que tem muita gente que está perdida, que nós vamos entender daqui a pouquinho que práticas são essas. Vamos ver mais uma passagem aqui falando sobre isso. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Que pecado sexual é esse? Não é isso? Olha o que mais aqui ele fala para nós em Apocalipse 21, verso 8. Vimos um verso parecido ainda agora. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam a feitiçaria, a idolatria. Aí vai dizendo aqui no final. Tá? O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a tradução recente, a tradução que está de maneira mais clara para que a gente possa entender. Tá? Os que cometem imoralidade sexual, o lugar deles é no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos ver mais uma passagem. Efésios 5, verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não pode ter no nosso meio, tá? Olha que diz bem claro, né? Nem sequer menção de imoralidade sexual pode ter no meio do povo de Deus, no casamento. Você está entendendo por que os casais se separam? São práticas que estão sendo feitas no casamento, que no momento o início é bom, ele gosta demais, muitas vezes ela não gosta, Deus quer que o casal esteja unido,
e que seja bom para um, seja bom para o outro, mas não está acontecendo isso, e você vai entender daqui a pouco o que é que a palavra de Deus está falando para nós. Olha aqui 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Os desejos malignos, tem que fugir desses desejos malignos e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Coração puro quer dizer uma vida pura. Então, irmão, quer dizer que relacionamento sexual é pecado? Não é isso. O relacionamento santo, como Deus pede, é santo, foi Deus que separou lá no princípio. Se eu não tivesse, minha mãe não tivesse tido relação com meu pai, eu não estava aqui, você não estava aí. Isso é santo, nós somos santos, escolhidos de Deus. Do relacionamento santo, uma vida santa. Tem muitas práticas que se faz que não se pode, tá? Está pervertendo o corpo, está adulterando o corpo, e o corpo é santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Vamos ver no final que práticas são essas. Vamos para mais uma passagem. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, tá? Abstenham-se da imoralidade sexual. Tem muitas coisas que a gente às vezes lê, mas não vai passando desapercebido. Quando eu estava em outra denominação, não conhecia o sábado, eu lia e pulava, não entendia sobre o sábado. E ia pulando. Hoje eu entendo, louvado seja Deus. E essas passagens aqui, a gente vai lendo a Bíblia e vai pulando, não entende. Mas agora, em nome de Jesus, nós vamos entender. Olha o que teve ali, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Judas, só tem um capítulo, verso 7. De modo semelhante a esse de Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e às relações sexuais, tá? Antinaturais. Aí que nós vamos chegar para frente. Por isso que um dos problemas dessa cidade, de Sodoma e Gomorra, que você já sabe, tá? Um dos problemas dela, a Bíblia fala que ela tinha fartura de pão, né? Tinha tudo, e por ter muita fartura, ela caía na imoralidade das relações sexuais, tá? Antinaturais. E você vai saber o que é relações sexuais antinaturais e saber também as naturais. Quero ler para você aqui uma colocação que vai ficar melhor de você entender esse assunto. É o prazer sexual desvinculado de uma profunda satisfação psicológica, tentativa de compensar o sofrimento psicológico com prazer físico. A pessoa passou por um problema psicológico e agora quer compensar o seu problema que ele tem com uma relação, tá, fora do que é normal. Olha o que mais diz aqui para nós. Cobra muitas vezes um alto preço para ser conquistado. A pessoa chega a um momento que ele busca um prazer, ele não sente, aí ele vai procurar uma outra maneira e ainda diz que não está bom e vai procurando, ele quer satisfazer o desejo do corpo, porque está na mente dele que ele precisa realizar o desejo do seu corpo. Reduz o ser humano à máquina. Tem muitos casamentos que são máquina, tá? A pessoa tem que fazer e não importa como. Você está entendendo o que eu estou falando para você, né? Tende a ser egoísta ou falsamente altruísta. A pessoa só pensa em si. Eu quero que satisfaça os meus desejos. Eu casei para satisfazer os meus desejos. A pessoa esquece que ele casou para satisfazer o desejo da outra pessoa. Mas eu quero que seja satisfeito os meus desejos. Olha o que mais diz para nós aqui. A unificação do corpo é o prazer sexual associado a uma intensa e prazerosa satisfação psicológica, tá? O prazer sexual tem que estar envolvido com carinho, tá?
sem culpa. Olha o que mais diz para nós aqui, ó. É isento de culpa, medo, frustração ou manipulação. A vida no relacionamento, ela tem que estar isento, tá? De culpa, medo, frustração ou manipulação. Se houver uma dessas aqui, não é de Deus. Une o casal com laços indissolúvel. Torna-se o altar na vida do casal. O relacionamento é um altar de adoração. Você sabia disso? Os anjos de Deus estão ali quando as práticas são corretas, tá? Quando não há culpa, a mente está tranquila, não estou fazendo algo que é errado, que abusa do corpo da outra pessoa, tá? Fora de medo, frustração, tá? E manipulação, manipular a outra pessoa para fazer algo que não tem a ver com a vontade de Deus, com as coisas corretas. E você vai saber já já que coisas é essa. O prazer sexual que cria uma experiência comum de excitamento e satisfação sexual. O prazer sexual que intensifica a consciência que cada um tem de sua indissolúvel união. O prazer sexual acompanhado da certeza de que o casamento tem frutificado. Você está entendendo? O prazer sexual ele tem que estar envolvido a prática do bem-estar da outra pessoa. Em todos os sentidos, a pessoa tem que estar bem, o bem-estar do outro. Tá? Já estamos caminhando para o final dessa parte aqui, que eu preciso mostrar algo interessante para você. Digno de honra, vou pegar esse aqui, vai ser o nosso outro tema, tá? Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Vamos estudar, esse vai ser um outro tema nosso. Tá bom? Aqui em Hebreus 13, verso 4, Romanos 1, verso 26 e 27, tá? Não troque o uso certo pelo errado. Aqui, o leito sem mácula. E aqui são passagens bíblicas. Quero só pegar para você aqui, para você anotar aí. Não vai dar para ler todas elas. Tá? Cada parte do corpo tem a sua função. Quando vamos aqui para Jó, capítulo 8, 21, Salmo 141, verso 3, Salmo 126, verso 2, Salmo 40, do verso 3 e o verso 8, Salmo 34, verso 1 a 3, Salmo 51, verso 15, fala que a boca é para adoração, louvar o Senhor com os seus lábios. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em cima diz para nós, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito, ali o momento do ato, ele não tem que ter mácula. O que é mácula? O que macula? O que muda a verdade de Deus em mentira para satisfazer um prazer momentâneo? Mas o que é isso? Agora eu quero levar você aqui, deixa eu ver se eu tenho algumas imagens aqui, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui no livro de Romanos 1, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz assim, olha, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. As mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, aquilo que é correto. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros. Ficou claro agora? Ficou mais fácil para você entender? Eu vou repetir novamente. Romanos 1, 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Aqui é o povo romano. E essas práticas, eu vou comentar com você, vêm de Roma. Hoje estamos vivendo aí na parte de Roma. A Bíblia mostra ali o que tem a estátua. E aquela estátua
de Nabucodonosor, da visão ali, do sonho, né? Que você sabe que eu estou falando. Tinha a cabeça de ouro, representava a Babilônia, tinha ali o peito de prata, tinha o tórax de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte em barro e parte em ferro. As partes dos pés que representam Roma. Cada uma dessas partes dessa estátua de Babilônia vem descendo ali. De Babilônia, o sistema de Babilônia, do engano de Babilônia, da prostituição de Babilônia, que era a cabeça da estátua, todo o sistema de adoração que existia lá, ele vem descendo, passando pelos outros reinos, até chegar no reino de Roma. E hoje estamos no reino de Roma. Tá? É Roma que comanda tudo e todo esse sistema de engano, de prostituição, tá? De sistema, do sistema do sexo, de imoralidade, vem de Roma. E no período de Roma, quando Paulo estava no meio do povo ainda, Paulo dá essa advertência. Por isso Deus os abandonou as paixões infames. Deus abandonou essas pessoas. Por que ele abandonou? Porque as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram, tá, em suas sensualidades uns para com os outros. Você está entendendo agora de maneira mais clara? Deus os abandonou quando há um tipo de relação sexual, tá? Onde troca o uso certo pelo uso errado. Deus abandona. Se Deus sai, que anjo entra? Os anjos de Satanás. Você consegue entender agora porque os casais estão se separando? Por que no começo é bom e depois há uma separação? Por que há briga? Por que há contenda? Por que está indo tudo bem de repente sai uma confusão? Porque os anjos do demônio que faz parte desse leito, Deus abandona, Deus deixa, Deus sai. E quando Deus sai, Satanás entra. Que práticas são essas? Vamos aqui para ver se nós temos aqui as imagens dessas práticas. Não sei se você já ouviu falar nesse Deus Baco, né? O Deus Baco, o Deus do vinho. Agora eu vou comentar com você aqui essa situação. Esse Deus do vinho, tá? Onde as pessoas ali bebiam, tinha sua orgia, fazia ali a festa do vinho, né? As plantações davam bem por causa desse Deus Baco. E esse Deus Baco, tá? Estou reduzindo bem com você essa situação aqui para o nosso tema não ficar tão longo. Havia a festa do vinho, nessa festa do vinho, e você hoje vai conhecer, lembra de um nome que é um pouco falado, né? Que é Bacanal, você ouviu falar em Bacanal. Bacanal, que vem desse Deus Baco. Havia então, depois que as pessoas tomavam esse vinho, uma festa de prostituição, uma festa de nudez. Onde nessas festas de Roma e em outros tempos também antes de Roma, tá? Essa prática vem descendo até chegar nos nossos dias. Ali havia todo tipo de prática imorais. Havia prática de ser humano com animal, ser humano com cadáveres, práticas de troca de casal, tá? Havia todo tipo de práticas imorais. Eu falei para você, nós vimos aqui que mudava o uso natural. O uso natural você sabe como é que é, o uso certo, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra sexo, ela vem da parte da frente ou da parte de trás? Uma pessoa, quando vai fazer ali os seus exames, a mulher quando está grávida, ela diz assim, o sexo do meu bebê é masculino. Por que ela diz que é masculino? Por causa do ânus ou por causa do pênis? Quer dizer, por causa do pênis, irmão. Tem um pênisinho, então é masculino. Ou menina, por causa da vagina ou por causa do ânus? Por causa da vagina, sabe que sexo é feminino. Então, quando fala sexo, tá? Quando diz que os dois estão em ato sexual, o casal está em ato sexual, eles têm que estar em que parte do corpo? Pela frente ou por trás? Mudou o uso natural, pelo contrário, você está entendendo? Ato sexual é um relacionamento correto, tá?
é a parte masculina com a parte feminina, não ao contrário. E a boca, os lábios, servem para louvar a Deus. E as pessoas nessa prática de buscar saciar o seu desejo, há uma ânsia de satisfazer um desejo, e ele vive pensando nisso, naquela prática, e quer porque quer. Isso afasta os anjos de Deus, e essa pessoa nunca é feliz no seu casamento. Você sabia disso? Nunca ela é feliz. Ela vive infeliz. E ela diz assim, mas o teu tio faz, a tua tia faz isso, a tua irmã faz isso, a tua avó faz isso, o teu avô faz isso, a tua mãe faz isso. E por que tu não faz? Você está entendendo? Acontece isso no meio cristão. Agora, quando vamos para o Salmo 1, Jesus diz bem claro para nós no Salmo 1, tá? A não se deter no caminho dos pecadores, tá? Não se detém no caminho dos pecadores, para não seguir o costume, as práticas dos pecadores. Você é santo, eles não conhecem, estão buscando satisfazer o desejo do seu corpo a 24 horas, então buscam todo tipo de prática e acabam se frustrando porque não são felizes, acabam se separando porque isso não traz felicidade. Você quer descobrir a verdadeira felicidade no relacionamento, descubra outro tema, como você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a sua esposa? Conhece ela? Se você conhece, você precisa saber. Se não conheço, então espera um pouquinho. Se existe algo na vida dela que ela não tem coragem de falar para você, você não conhece ela. Se existe algo, você conhece o seu esposo, se existe algo na vida dele que ele não tem coragem de falar para você, vocês não se conhecem. E muitos casais se separam por não se conhecer. Vive anos e anos e ele não conhece a esposa que tem. Não descobriu a esposa que tem, porque ele vive em práticas, em busca, e que quer resolver o problema, que tem que fazer assim, porque tem que fazer, e por isso ele perde um banquete que é a esposa que tem, que é o esposo que tem. Mas vamos para frente. E ali nessas práticas desse deus Baco, na bebida do vinho, acontecia então toda a prática de imoralidade sexual. Era com cadáveres, tá? Era por trás da esposa, da mulher, que não seria mais esposa, tá? Era homem com homem, você viu ali em Romanos, tá? Mulher com mulher, pela boca, onde tivesse buraco eles estavam querendo fazer as coisas. Por isso, viviam nessa ânsia, nessa loucura, e a Bíblia diz para nós que Deus se afasta. Deus não pode estar nesse meio, tá? Aqui você vê esses bacanais, hoje você ouve falar em bacanal. Bacanal vem desse deus Baco, é todo tipo de moralidade sexual. Quem é que está presente nesse ato? Consegue entender agora melhor? Quem está presente no ato como esse são os anjos dos demônios. O próprio Satanás está ali. E por ele estar ali, esse casal nunca vai ser feliz. Nunca vai conseguir realmente viver uma vida feliz como Jesus pede. E vive nessa ânsia. Casa hoje, deixa amanhã. Casa depois com uma, separa e vive nessa busca incessante. Já teve um casamento, não deu certo, teve outro também, não deu certo, teve mais outro, não deu certo, e assim vive. Quando fica com uma pessoa, é por muito esforço, mas a mente dele está fora, está olhando as mulheres, está procurando, está assistindo na internet as pornografias porque não consegue satisfazer o seu desejo, porque ele vive em busca de satisfazer um desejo da carne. A carne tem seus desejos e Deus deixou a maneira prática, a maneira correta para que esse desejo seja sanado e resolvido. Quando você buscar fazer a vontade de que Deus pede, da maneira que Deus pede, você vai descobrir aí, meu querido, você não está nem para sonhar a maravilha que é um bom relacionamento. Você vai descobrir coisas fantásticas. Você vai descobrir o manancial que é a sua esposa, que é o teu esposo. Pense nisso.
Que Deus te ajude, que essa mensagem sirva para ajudar você. Nós vamos ter um outro tema, tá? Vamos preparar, o tema já está preparado, vou colocar num outro dia. E você é nosso convidado especial para estar conosco. Que Deus esteja te abençoando, que essa mensagem sirva para ajudar você. Tá? E se você buscar entender e colocar em prática o que Deus falou para você, o que Deus vai estar falando com você nessa série, no final dessa série você vai dizer: muito obrigado, irmão, valeu a pena. Quero orar com você. Pai querido, abençoa esse amigo, essa amiga, essa pessoa que está nos assistindo. Que a tua graça e o teu amor inunde a vida deles, inunde o casamento deles. E que estudamos hoje, eles possam colocar em prática na vida deles. E eles vão começar a entender que quando o Senhor está presente, aí a satisfação é 100% melhor e diferente daquilo que o coração busca. Abençoa cada um de nós, nos prepara para o próximo tema. Abençoa cada pessoa que tem compartilhado essa mensagem, os que estão se inscrevendo no canal, os que já estão inscritos. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo tema.